Fala comigo, produção. Está no ar o podcast de quem faz a engrenagem girar. Se você respira o audiovisual e quer saber mais sobre os backstage e o show business, o seu lugar é aqui com a gente. Aqui vamos ter histórias reais, conversas de quem realmente está no mercado trabalhando, vamos ter sorteios de brindes e acesso aos principais backstage do Brasil. E hoje o convidado é especial, meu irmão, meu ex-sócio, é sócio ainda, a gente faz muita coisa em conjunto. Fábio Angelini, diretor comercial do Grupo Pinnacle da América Latina, embaixador nacional da Black Magic Design. Olha o peso, eu não tenho nem roupa para receber ele aqui, irmão. Satisfação total, eu sabia mano. Que ia chegar a minha hora de vir aqui, pô. Porra, demais, Fabião. É uma honra estar com você Muito aqui bom, na mesa aqui. bom. A gente vai conversar. Você tem muita história, né? Mas eu já vou te falar que a gente... Vamos segurar um pouquinho, porque a gente não tem tanto tempo assim, verdade. não. Porque se deixar, a gente fala 5 horas aqui. E é bom que depois vem na próxima temporada também, vamos né? guardar para a próxima temporada, que você tá Boa. aqui no mesmo prédio, a gente só Fica sobe mais a escada, fácil, né? Não precisa nem de elevador. Verdade. Mas é muito bom, mano, satisfatório. E a galera queria te ouvir também falar, você foi muito pedido. Que legal. Fizemos muito podcast juntos, né, Já Renan? fizemos, Também. Fizemos pros outros, fizemos os nossos. Produzimos, falamos juntos, feiras, no palco, já teve bastante coisa. Mas é a primeira também, vez que eu te entrevisto. Essa é a primeira, essa Mudou, é verdade. Essa é a primeira. Você sempre entrevistou, você sempre conduziu. Você tem os seus podcasts, já fizemos, você sempre vem com suas ideias mirabolantes, a gente tinha que fazer acontecer, a equipe técnica... Ainda bem que você acreditava, né? Que a equipe ficava maluca ali do lado de fora, falando, não faz isso. Alguém tem que acreditar. Alguém acreditou. Mas se a gente não acredita, não vai para lugar nenhum. O mundo é feito dos loucos. Né? Muito bom, muito bom. Mas muito bom. Fabião, o mundo do audiovisual te conhece. Não é de falar, galera. Tipo, o mundo do audiovisual te conhece. Tem gente que eu tô conversando e falo, puta, encontrei o Fabinho em Amsterdã, encontrei o Fabinho em Las Vegas, encontrei o Fabinho em Buenos Aires, encontrei o Fabinho em Fortaleza. Falei, caraca, o Fabinho tá em todo lugar. Porque você faz realmente acontecer, a engrenagem gira. Só que a galera te conhece, né? Porque você já vem desde a época lá de Newtek. Entregando a idade agora, né? BCTV, aí você é Pinnacle, já tá muito tempo também, voltou, Black Magic, já passou tantas marcas. O Fabinho já é uma figura carimbada no cenário audiovisual. E tá cada vez mais que fazendo os eventos aí com a Fulcine. Eu não vou nem falar outro evento que eu vou deixar pra você falar aqui. Mas o que o pessoal quer saber, quem é o Fabinho? Não só o Fabinho. Quem é o Fabinho? A essência do Fabinho? Quem que é? Olha, Renan, você comentou, né? A gente acaba trabalhando nesse mercado, né? No audiovisual. Antigamente a gente nem falava audiovisual, né? No mercado de vídeo, mas depois ele foi dividindo entre streaming, broadcast, cinema, que hoje é uma área que eu tô aprendendo muito nesse momento, pelo que a gente enxerga das marcas, né? Entende esse rumo que é a nossa principal marca, né? Que representamos como Grupo Pinnacle, que é a Black Magic Design. Sim. Lançando câmeras como a nova Ursa 17K 65. Patrocina nós, põe aqui, ó. Verdade. E aí a gente tem que ir surfando essas ondas, né? Vamos vendo para que lado vai. Então nós passamos aí pelo mundo do broadcast, depois o mundo do streaming e agora vivendo esse mundo de cinema. E com isso você conhece muita gente, né? Sejam os parceiros de revendas, os parceiros de fábricas, né? E oportunidades de viajar, ir lá conhecer a Holy Land lá na China, foi demais, assim, um aprendizado, né? Uma experiência muito legal. E é muito louco, até para aproveitar esse momento assim, que outro dia eu falei no nosso evento, no Pinnacle Academy, que depois a gente fala dele, que eu tive um insight de cinema que foi muito legal, por 2 motivos que eu achei assim muito bacana. Eu já venho acompanhando, fazendo alguns trabalhos com Alziro Barbosa, né, o mestre, o cara que fez o primeiro curso de cinema russo e trouxe toda essa bagagem para cá. Alô, Alziro, você tem que vir aqui também no Fala Comigo Produção. Boa, Alziro. Mas eu comecei a enxergar esse mundo, né, cinematográfico com alguns amigos, Saul Henrique, que já deve ter vindo aqui, senão também vai vir. Alô, Saul, tem que vir. E foi muito legal que eu assisti o Stranger Things. E aí, quando acabou, eu tava ali rolando ainda no Netflix e tem um último episódio que é mostrando lá que os irmãos, lá os brothers que fizeram, né, comentaram um negócio que eu achei muito louco. Quem tiver oportunidade, assista esse, que é mostrando como é que foi o último episódio, eles lendo e tal.
E eles contam a história deles, como que eles chegaram no cinema. Com 9 anos, eu acho, o pai deles deu uma câmera para eles de presente, de Com Natal. 9 anos. Então você vê com uma cultura assim que é difícil a gente ver isso aqui no Brasil, né? Uhum. Eu pelo menos nunca vi alguém com o filho que tá crescendo e fala, esse daqui vai ser um cineasta. Sabe que isso é muito louco? Às vezes a intenção nem era essa. Foi que nem a conversa que eu tive com o Davi. Aqui a gente entrevistou o Davi. Eu perguntei como você chegou pra questão de luz. Ele, cara, meu pai ele mexia com muito eletrônico, essas coisas. E eu era fascinado. Eu gostava de fuçar. E um dia a gente criou um painelzinho de circuito de energia com pilha e colocamos uma luz. Acendeu a luz. Dali eu só queria fazer coisa de luz. É a mesma coisa, cara. É. É muito louco, né? E eu Sem achei- pretensão. Pô, eu achei muito louco, e eu falei isso dentro dessa apresentação, dessa palestra, que o Brasil não tem essa cultura. Uhum. E aí eu vi isso nesse episódio, né, do Stranger Things, fala, pô, olha onde os moleques chegaram, porque mostra eles com Que cenas lá, seriado, tipo, né? da família, assim, eles com aquela câmera... Isso tá Era no nem último VHS. episódio. Olha o spoiler Assistam. já. Ó. Não, já acabou. É que saiu esse explicando como foi o último Uhum. episódio. E aí mostra eles assim, olha a gente brincando lá em 80 e tal com a câmera. E aí eles começaram a fazer filmes com os amigos. Certo. Então molecada produzindo, entra você, põe a roupa da mãe, traz um paletó e tal. E hoje chegaram onde estão. Daí mostra uma cena eles parando lá nos estúdios gigantescos e falando, isso tudo é nosso agora só para gravar a última temporada. Que demais. Então é muito louco assim você ver isso. E aí juntou com uma outra informação assim que a gente acaba captando, né, que o universo joga para nós, que foi agora, o Globo de Ouro, Kleber Mendonça lá em cima recebendo a premiação e fala: "É o momento do cinema brasileiro". É que Logo já vem mais numa crescente 2 anos seguidos já, 2 né? anos seguidos, e ele joga isso quem tiver oportunidade, procura lá o Kleber Mendonça, ali, o agradecimento dele quando ele foi ganhar, que ele fala, é o momento do cinema brasileiro e espero ter mais jovens entrando para o mercado de cinema para que mais jovens diretores possam concorrer aos prêmios, como o Globo e como o Oscar, que a gente vai chegar agora. Então aquilo deu uma luz de falar, pô, olha que legal esse momento. Mas eu nunca fui um cara do mercado lá atrás quando criança, né? Eu tive acesso, assim, graças a Deus. Minha família sempre também foi muito próxima, então tinha as festinhas, tinha vizinho que tinha câmera, um tio que levava, mas nunca foi uma área que eu quis seguir ali. Eu, como toda criança, assim, eu que já quis ser piloto de avião, já tive o momento de querer ser jogador. Mas você começou como, então, quando? Olha como que foi a minha entrada. Eu tive filhos, né? Que são 3, beijo filhos, e muito novo. Nesse momento que eu tive o meu segundo filho, que ia ter o meu segundo filho, a família falou assim, olha, com 18 anos, vai trabalhar. E eu tive uma oportunidade de trabalhar de motorista de uma empresa que chamava Solutions, que hoje se tornou a ABC TV. Com o nosso amigo Humbert. Humbert, parceirão, gente boa demais, máximo respeito. Entramos no mercado de trabalho por ali, né? O Humbert é uma pessoa boa pra gente conversar. O Humbert aqui, tem né? que vir aqui Muitos também, anos no né? mercado, Muitas histórias muitas também. histórias. E sabe que assim, vou até deixar um spoiler do Humbert. Esse sim começou com 12, 14 anos, indo lá pro Paraguai comprar fita de Amiga, joguinho. Sim. Já tinha no Humbert, DNA dele ser um vendedor, cara. Nunca vou esquecer, o primeiro contrato da Abracadabras, quando a gente abriu com o CNPJ, foi o Humbert. Foi o Humbert, Tava verdade. aqui, acreditou na nossa... Que apoiou, né? Acreditou na nossa história. Que pegou e falou, aí, não quero nem saber o nunca que vocês vão vou- fazer, mas vou assinar. Nunca esqueci Isso disso. aí, muito bom, muito bom. E eu tive, então, esse primeiro contato de trabalho mesmo com o Humbert, na empresa dele, e na época a Solutions vendia notebooks, além de produtos para o audiovisual. Só que era algo que entrega mais ainda a idade, aqueles computadores Amiga, que fazia edição linear, e depois quando passou para não linear, que começou a usar esses equipamentos, era uma placa chamada Video Toaster. Essa você Essa eu lembra. lembro, essa daí é da Newtek, não era? A Video Toaster foi o que deu início ao TriCaster depois, né? Que Isso. tinha uma toaster ali dentro. E eu não era desse movimento. Eu vi o que estava acontecendo lá na empresa, mas o meu negócio era motorista, entregar equipamentos. Sim. E como eu já tive, graças a Deus, como eu te falei, né, a família muito assim acreditava em nós até hoje, né, pai, mãe, sobrinho, assim, a turma tá sempre lá envolvida com a família. Eu já tinha feito um pouco de inglês e
a parte de informática, aqueles cursos de computação. Sim, sim. E quando eu entregava os notebooks, o pessoal que recebia queria colocar eles na internet. E era na época ainda do discado, então você tinha que abaixar lá um discador UOL, Sim, sim. AOL, e fazia o... Não é que nem hoje, aí você pega Só no liga celular, e já tá aqui, funcionando. no tablet. E aí eu fiz algumas entregas e sem contar para eles, o pessoal falava, espera aí antes de pagar, deixa eu ver se tá tudo certo. Então abria, tal, conferia. E quando me perguntava como é que liga na internet, eu falava, se você quiser eu te dou uma ajuda. E instalei uns 2, 3, 4... Olha. Sempre foi muito autodidata, né, Fabiano? Fui atrás, assim, para ajudar. Tava lá, motorista, saía de carro, mas entregava. E aí um dia... Eu lembrei de uma história aqui, que essa a gente foi dar um treinamento, mas depois eu falo. Essa eu fiquei curioso. E aí um dia ligaram na empresa e falaram, pô, a gente queria falar com o técnico que veio aqui. O cara, que técnico? O Fábio que veio. E eles ficaram assim surpresos. Como assim o técnico, né? O Fábio é o motorista. E aconteceu umas 2, 3 vezes até que o Humbert me chamou na sala dele. Eu falei, agora acho que eu vou embora, né? Deu ruim. Ele falou, cara, o pessoal tá ligando, querendo falar com você, que você ajudou a instalar, colocar na internet. O que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu juro que eu não faço nada, eu só vou lá, ajuda. Ele falou, não, a gente quer que você faça mais. Legal. E teve uma oportunidade para ajudar na área de estações não lineares, que na época se vendia muito as estações não lineares, os computadores para fazer edição de vídeo. Já era computador, né, convencional, PC mesmo. E quando eu passei para essa área, haviam 2 marcas que eram as líderes no mercado de edição de vídeo, a Pinnacle Systems e a Matrox. Exato. Que eram as eu duas entrei que nessa estavam... época. Eram as duas mas que estavam pegando. Elas já estavam hypadas, eu entrei pra ser... Você pegou na Pinnacle já grandona, né? Pra ser assistência técnica. Eu trabalhei eu Foi quando ali. a Pinnacle abriu a Pinnacle Home, né? Isso. Que você entrou. Mas aí essas 2 marcas eram as melhores. E, de novo, eu tinha contato com o computador, então fui me dando bem ali, fazer instalação, fala com um cara, fala com outro. Eu tava conseguindo, assim, me virar. Bem moleque ainda, mas já tava me virando. Quando o Emerson Jordão, que é outro que você tem que trazer para cá, só nomes grandes. O Emerson veio e falou, preciso conhecer as revendas que vendem Pinnacle. Ele se tornou um funcionário da Pinnacle Systems. Foi o meu primeiro chefe, sabia? Lá na Pinnacle, Jordão, né? Quando ele estava em transição, tinha já o Ricardo Lopes lá, Sim. mas quem cuidava do setor lá era o Emerson Jordão. Ele foi o meu primeiro chefe. O Emerson ele formou muita gente. O Davi da VideoWeb o Davi foi aluno do Emerson também no call center. O Davi a gente trouxe do call center, foi muito legal. E o Emerson ainda não tinha empresa aqui no Brasil, isso era 98 mais ou menos, 98, 99, quando eu tive o contato com o Emerson. E aí ele foi lá visitar a Solutions até então na época, né? E ele falou, a Pinnacle vai fazer uma feira no Brasil, tipo as 7 Expo, o nome antigamente era Broadcast and Cable, Isso. E tinha outra feira chamada Condex, que era uma feira, era uma feira mais para informática, assim, como as plaquinhas iam dentro do computador, então tinha tudo a ver com isso. E eu fui participar como um convidado, por eu saber mexer nos computadores, já tinha uma noção, eu fui ajudar o Emerson. E tive contato lá com ele, vim conhecer o Jaime Paz, que era o cara Pinnacle, né, no Brasil, na América Latina. E nesses primeiros contatos na feira, você vai ficando amigo, vai conhecendo, vai vendo o que está acontecendo. E o Emerson era o palestrante nesse momento, né, dessa fase da Pinnacle. Logo em 2001, vem Ricardo Lopes para o Brasil, que é outro que você tem que trazer aqui também, Dr. Ricardo Lopes, para falar com você. Sim. Vai ser bem legal também, muitas histórias. Ele nunca participou de podcast, eu vou arrancar ele. Você tem que trazer ele para cá, ó. Rick, tem que vir aqui também, ó. E aí, em 2001, quando a Pinnacle se transformou em Pinnacle Home, né? Não a Pinnacle System, a empresa ainda existia, e abriu um setor para dar as palestras, fazer reparo nas placas, para ser a empresa, né, uma sede no Brasil. Aí, em 2001, quando abriu, o Emerson me fez o convite, falou, cara, você tem tudo a ver para vir trabalhar aqui com a gente. Já tinha um grupo que estava se formando, que era Ricardo Lopes como diretor técnico, Jaime Paz como diretor comercial, Emerson Jordão, que ficava como a cara da apresentação, assim, o divulgador, e tinha já Samuel Raffens, começou a vir aquela turma toda para montar. Logo veio os argentinos, o Martinho, o Marfu, Flávio Batista, que hoje segue ainda. Olha. Flavinho estava lá tomando conta disso tudo. E aí eu acabei caindo lá na Pinnacle. Pô,
que eu preciso fazer? Você também entrou tipo no Real Madrid quando eram os Galácticos, né? E de gaiato, né? Porque eu era motorista, comecei a trabalhar no computador ali dentro da empresa, de repente os caras me chamam e vambora. Aí cheguei nos Galácticos. E aí o Emerson, ele fazia todas as quartas-feiras workshop sobre o software da Pinnacle, que era o Studio, que era um software para edição de vídeo. E às quintas-feiras a gente falava sobre o Liquid, que era o Liquid Edition. Então toda quarta era Studio e de quinta era Liquid. Plaquinhas do Liquid que eu arrumava. O box, né? Um box bonitinho assim. Era legal, E aí teve um momento que eu fiquei ali assistindo, ficava prestando atenção. Já era talvez um sinal que era para mim falar bastante. E um dia o Emerson teve um problema e falou, não vou poder ir. Fábio, eu preciso que você faça esse workshop aí para mim. Você já sabe o que tem que fazer, liga projetor, liga o computador, faz aqueles 5 passos ali para apresentar, né? Mostrava como é que trocava de cor, como é que fazia um chroma key, como é que colocava texto, áudio. Que ano que a gente tá falando? Isso era em 2004, mais ou menos. Chroma key, velho. Já se hoje tem gente que fazer... apanha aí no chroma key, imagina... Não, foi muito legal. E aí o Emerson falou, vai. E eu fiz o primeiro, a galera gostou, eu me senti bem ali falando na frente da turma e começamos a fazer mais vezes. O Emerson falou assim, vamos fazer o seguinte, também para dar um boi para ele, né, um arrego, ele falou, você faz os de quarta-feira, eu faço os de quinta. Falei, ótimo. Só que os eventos, né, as palestras de quarta-feira, sempre vinham mais gente, porque a turma tinha umas pegadinhas e colocava assim, aprenda a ganhar dinheiro, saiba como ganhar, venha tal profissão nova. e era um momento que a gente falava muito de transforme suas fitas de VHS em DVD. Isso, era aquele movimento, né? Pô, você via até no açougue uns papelzinhos assim que o pessoal transformava fita de VHS em DVD, né? Então era muita gente, então muitos vinham para entender o que é isso, é um curso profissionalizante, quero aprender. E aí a gente dava toda aquela palestra, explicava, e no final eu brinco que o Samuca passava a sacolinha, que daí ele começava a vender o software, vender a placa, e muita gente foi então entrando para o mercado do audiovisual dessa maneira. Você sabe o que isso me lembra? Nossa, vamos jogar 30 anos na frente. Não, 30 vai, já 30 é muito, 20, vai, 20 tá bom. Não é tipo uma onda igual da pandemia que todo mundo foi pro live? Exato, foi Só exatamente. que é uma onda diferente. Foi uma onda. Todos tinham fitas de VHS em casa, o videocassete ainda estava funcionando, mas estava chegando o DVD. Então todo mundo já queria o DVD digital, você entra lá, menu, vai direto pro final, passa pra frente, não precisava pôr no videocassete ali a fita para rodar, né? Põe pra ver. Não tinha mais problema, então todo mundo queria DVD. E a gente começou a ensinar a todos como passar as fitas, né? Como fazer edição de vídeo de maneira fácil, com um software muito simples, que era o Studio, e fomos apresentando cada vez mais. Mas isso era assim, era uma loucura. Eu sempre achava que um dia ia acabar as pessoas, ou que não ia ter mais. Mas todas as quartas, era workshop de manhã e à noite. Tinha 60 pessoas de manhã, 70, 80 à noite. Todas as quartas-feiras. Era muita gente que passava por lá. Nunca parou, porque quando eu entrei lá em 2010... Ainda tinha gente. Isso, eu falava, não, vai acabar as pessoas. Eu falava, não é possível, o pessoal uma hora vai saturar, mas é muita gente, né, querendo aprender. E vinha gente de fora, de outro estado, assim, o cara vinha da Bahia só para ver essa palestra e tal. E dentre esse movimento das palestras, aí a gente teve um insight na época que o Ricardo falou, aproveitem isso. Porque nós não vendíamos, a gente reparava e ajudava as revendas. Então, com esse movimento de tanta gente gostar, falar bem do workshop, o Jaime Paz puxou a gente para fazer esses eventos fóruns regionais, que é o que hoje a gente faz uns roadshows. Então eu ia para o Rio de Janeiro ajudar uma revenda lá. Vocês são pioneiros, né, nessa questão de roadshows fazer. Hoje tem muitos por aí. Hoje muita gente faz, foram os primeiros. A gente viajava para ensinar isso. E aí eu fui aprendendo, né? Você vai se adaptando e cada vez aprendendo mais. Que quando você faz uma palestra, você não precisa só querer vender, porque senão fica muito comercial e aí eles vão pensar que realmente você só quer vender. Produto, né? Você não está querendo passar o conhecimento. Não quero passar o que eu já fiz ou ideias, histórias. Então, quando a gente começou a demonstrar
e repassar para todos como experiências e coisas boas, e que você podia, principalmente com revendas, fazer eles entender que vender isso é legal porque você pode agregar outros produtos, você sempre tem uma venda casada. Então era coisa assim, olha, quando você vende um software da Pinnacle ou uma placa da Pinnacle, oferece também um HD, um gravador de DVD. Você começa somando coisas, né? Então o vendedor ele fala, pô, é verdade, porque eu já vendi uma vez e o cara não sabia como finalizar. Era para vender um gravador, né? Lógico, vende uma caixa de mídia. Na época, você lembra que a gente comprava as mídias de DVD? E vai vendendo, e depois vende os duplicadores de DVD. Então a gente ensinava nessas escalas assim gigantescas. E dentro disso a gente começou a fazer consultoria. Então eu fui para muita igreja onde eles falavam, olha, a gente quer acabar o culto e já vender para que os fiéis ali, quem veio, possa comprar o disco. Então a gente gravava o culto, em tempo real ali, já estava meio que gravando, não era ainda live, né, mas gravava. Você vê que as igrejas sempre estão à frente, né? Muito, saíram muito bem nisso. E, pô, tinha uns gravadores de DVD com 20, 30, que eles pegavam a primeira matriz, colocava lá e gravava 20, tirava, o pessoal ficava esperando, toma o seu, toma, e levava para todo mundo isso. Então foi um boom, assim, foi uma loucura. E logo o Emerson se cansou de também falar do Liquid. Ele falou, cara, fala você já aprendeu a falar bem, deixa eu aqui como o Emerson sempre foi um cara desenvolvedor, né? Então deixa eu aqui direto com a fábrica e vai falando você. Aí eu passei a falar às quartas e às quintas-feiras. Falava de estúdio e falava de Liquid. Até que um dia veio os grandões, os chefes da Pinnacle, e deram uma notícia que naquele momento foi incrível. Imagina você tá ali, que nem você falou, tá com os Galácticos, só que você tá ali, vamos pensar num time intermediário, os caras vêm e falam, o Real Madrid comprou agora sim a sua equipe. Foi quando a Avid, ou a Avid, comprou a Pinnacle. Então para nós foi assim, pô, não acredito. Agora a minha camisa que tava Pinnacle vai virar Avid? Vai virar Avid. E o próprio software passou a se chamar Avid Liquid Edition, não era mais Liquid. Então, pô, ficou muito legal, mas foi para acabar com a empresa. A Avid tinha um software na época que segue até hoje, que é o Media Composer, e o Liquid estava atrapalhando, porque o Liquid tinha algumas coisas diferentes, que na época era a renderização em segundo plano, né? Ou background render, que hoje é automático. Hoje, se não tiver, você nem pega um software desse, né? Mas a gente brincava muito nas palestras que acabou a hora do café. Porque os caras estavam tomando café. O que você tá fazendo? Não, tá renderizando ali e tal. Você sabia que eu tomo esses golpes aqui ainda? O pessoal ainda deixa ali. A gente sabe que fala, tá bom, tá renderizando, eu tô sabendo. Eu sei, né? E aí, nessa fase que a Avid comprou, logo acabou com a Pinnacle, com a marca Pinnacle, foi quando o Dr. Ricardo Lopes optou em ficar com o nome Pinnacle e deixamos de ser uma parte de suporte para a Pinnacle para ser a própria Pinnacle, que daí virou a Pinnacle Broadcast, que foi quando você chegou nesse momento, na Pinnacle Broadcast. Exatamente, que era a transição que o Emerson já estava saindo. Estava saindo porque acabou a Pinnacle, né? A Pinnacle System acabou, o Jaime saiu, isso, eu peguei todo mundo acabou saindo, mas o Ricardo ficou com o nome Pinnacle Broadcast. Então, acho que eu fui um dos primeiros funcionários do Ricardo. De Pinnacle Broadcast você foi, você foi, verdade. E a Pinnacle Broadcast acabou se transformando em uma distribuidora, porque já não tinha mais como representar a Pinnacle, porque a Pinnacle não existia, apesar de ainda ter muita placa no mercado, muita gente precisando de suporte. A gente chegou a um momento que nós fizemos videoaulas, eu ficava gravando lá, e a gente gravava a tela, para fazer um chroma key, clique, arraste, põe para cima, agora clique no verde, pega o conta-gota. Foi bem legal esse momento, vendíamos muito, é onde o Samuel passava a sacolinha ali, que a gente acabava a palestra, quem já tem o software? O pessoal levantava a mão, então vocês precisam comprar uma videoaula. Então a gente vendia a videoaula para a turma. Mas nessa hora, como a Pinnacle ainda estava sem saber o que fazer, eu tive uma oportunidade. Uma outra marca que eu também vinha trabalhando, que era a Newtek, precisava de alguém para trabalhar, escolheram aqui, vieram atrás de mim e falaram, pô, você tem interesse? E aí eu fiz uma mudança, eu saí da Pinnacle, até então como Pinnacle Home, não peguei a fusão do Pinnacle Broadcast, que daí entrou essa galera nova, que você entrou, que a gente não chegou a trabalhar juntos na Pinnacle. Não. Mas eu te conhecia, a gente se falava pela BCTV e Newtek. Sim, mas pelos outros movimentos, mas não chegamos a trabalhar juntos. E aí foi quando eu saí e fui para a Newtek. Aí eu estava trabalhando com a Newtek, passei pelo Humbert de novo, né, que daí virou BCTV, mas a Newtek precisava de alguém, então fui trabalhar com a Newtek. E foi isso
bem antes de pandemia, eu acho que 2014, 2015, mais ou menos, que eu não imaginava o que era um home office. E a Newtek virou para mim e falou assim, a gente quer você, não vai ter espaço, você tem como trabalhar da sua casa, você tem como ter um espacinho na sua casa? Pô, fiz uma revolução, peguei uma sala lá que tinha, pintei de verde, que é onde a gente fez depois alguns cursos de TriCaster, né? Também você viu as lives da pandemia, foi feito Fiz lá, né? muito de lá. Pintei de verde, falei, eu tenho isso aqui. E eu me comunicava com eles pelo Skype. Era muito legal. A gente tinha um horário como se fosse um bater o ponto. Todo dia, 10 horas da manhã, tinha que chamar no Skype, falava com a turma. Foi uma fase que eu tive que aprender a falar inglês. Não que eu sei falar, mas ainda hoje a gente já se vira legal. Mas eu tinha que me comunicar com eles, então explicar qual é a ação do dia. Ah, hoje eu vou visitar uma produtora, hoje eu vou na Rede Globo, hoje eu vou falar com fulano, ciclano. E a Newtek me deu essa moral, né? Junto com a TechX, falou, vambora. Então eu comecei a viajar para outros lugares. Como a TechX é ainda uma distribuidora também que atinge a América Latina, eles viravam para mim e falavam, Fábio, vai ter um evento no Chile, tá a fim de ir? Bora, vou pro Chile. Vou falar um negócio para você. Sim. Você sabe, né? Sou apaixonado pela Newtek, TriCaster, tanto que eu nunca parei. Vocês pararam? Eu nunca parei. Eu vou dar um treinamento agora, dia 2 e dia 3, lá no Rio de Janeiro, do novo TriCaster. Que legal, eu nunca que legal. parei. Só não tá sendo muito visto. Sim. Mas é um produto que ainda tá no mercado, né? Tá, é que não é pra ticket baixo, né? Porque é um mais alto caro, agora. Tudo. E hoje não é mais Newtek, é a Visarti, né? Que tá com eles. Dia 2 e dia 3. Ó, que legal. É muito bom. E tá rodando ainda. Boa. E você veio... Eu aprendi, então. Eu aprendi. Sabe como é que foi a história com a Newtek? Foi muito louco. Eu tava com a Pinnacle, falando de um produto que chama CG5. Eu conheço, Moisés Martini e Fabião. Os caras são assim, inteligentíssimos. Depois eu vou demais. mandar esse pra eles também, pra eles assistirem. E um dia a gente tava com esse CG5 na empresa e eu falei, cara, em vez de fazer a produção como a gente estava acostumado, que era grava, traz pro software, edita e finaliza. Esse negócio aqui, se a gente ligar 2, 3 câmeras, ele já vai fazendo corte direto. Eu já posso pôr caractere, eu já posso soltar vídeo e tal. Isso daqui é muito louco. Demais, automação, virou uma emissora de TV. Eu mostrei isso dentro da empresa e os caras falaram, pô, por que eles não avisaram antes? Porque eles vendiam como um gerador de caracteres. Mas quando nós vimos que dava para fazer tudo isso, a gente começou a aproveitar. E vendemos centenas de unidades. A Rede Globo comprou um monte. Eu lembro que eu passei uns 10 dias no Rio de Janeiro com os caras da Globo, querendo integrar no sistema deles de jornalismo, porque era muito bom. Então foi assim, foi um boom. E eu estava numa feira na Argentina, falando de CG5, quando eu encontrei um cara, que é uma personalidade, né? Era porque hoje ele nos deixou, Dr. Ralph Messana. Me papá. Fez história no audiovisual. Fez história. Eu tenho umas histórias com ele. Eu lembro uma bronca que eu tomei dele. Eu falei que o TriCaster era um switcher de vídeo. O quê? Tomou esporro. Nossa, você sabe. Porque pra mim é switch, tô cortando câmera. Claro. Switch era não isso é um aqui. switch. Ele começou a mostrar, falei, tá bom. Quem era? Não, o cara, e 2 ele- metros de altura, que eu não vou nem discutir. 2 metros de altura, um cabelo comprido. A primeira vez que eu vi ele com sapato com desenho de fogo, assim, ele couro, numa assim, um feira bicudo assim, bravo e né? tal. E aí eu encontrei com ele na Argentina, mas eu já tinha encontrado com ele no Brasil e em Las Vegas, na NAB. E aí quando eu tava com ele na Argentina, eu era o próximo, não, ele era próximo depois de mim para fazer a palestra. Então eu subi no palco, na área das apresentações, falei do CG5, todo empolgado, olha, isso daqui corta a câmera, põe GC, camadas ilimitadas, logo em movimento e tal. Desci, ele veio, eu lembro que ele falou, pô, muito bom. Ele subiu para falar do TriCaster, que na época era ainda aquela linha que você vai lembrar, o Broadcast, o Estúdio, você lembra que eram os primeiros... TriCaster Pro, Duo, Studio, os analógicos ainda. Até... E aí ele entrou para falar do TriCaster, eu fiquei ali assistindo a apresentação dele, né? Ele sempre foi um cara muito carismático, assim como apresentador. E eu falei, pô, esse cara é foda mesmo assim, né? Como saber passar essa mensagem. Eu sempre me espelhei muito do jeito que ele falava em você, né? Porque eu vi as palestras de vocês. A diferença de como vocês falam, vocês conseguem passar uma informação técnica, é leve. Vocês conseguiam fazer isso. Ele tinha essa mensagem mesmo, e ele tinha algumas bromas, né? Quando a gente fala uns tistes, que ele falava assim, quem aqui faz streaming?
E na época, tipo, 2 pessoas levantavam a mão. Imagina uma sala cheia com 100 pessoas, 2 pessoas. Ele falava assim, olha, vocês ainda vão lembrar desse gringo louco vindo pra cá e falando isso. Façam streaming, é o futuro da transmissão. Se você não estiver fazendo streaming, você vai estar trabalhando no McDonald's. Eu lembro que pra nós ainda era uma piadinha assim, meia sem graça, de parecer que estavam menosprezando o McDonald's, mas era uma forma deles ali brincar que você vai atender, né? E aquilo me chamou muita atenção. E como eu estava na Argentina, eu tive ele e falei, você tem que apresentar a Newtek para Pinnacle. Deixa eu te apresentar para o Ricardo Lopes, que é o dono da Pinnacle, para você poder vender o peixe. E no outro dia ele bateu lá na porta na Argentina, vim falar com o Fábio, trouxe ele, chamei a galera da Argentina, falei, olha, isso daqui é incrível, é um produto que faz isso, isso, isso. Então você foi o responsável de trazer... Chama o Ricardo, chama o Pablo, filho do Ricardo, assistam isso. Aí os caras assistiram, entenderam que era mais completo do que o CG5, né? Por ser um sistema muito parecido, corta a câmera, põe GC, faz streaming. E eles curtiram muito e falaram, a gente quer. Só que o Dr. Ricardo, como um grande empresário, falou, eu quero que só eu tenha isso no Brasil. Quero exclusividade. Quero exclusividade. Vamos levar para o Brasil, mas vamos entrar de maneira séria. E aí ele trouxe o TriCaster para o Brasil. Foi quando a Pinnacle, nesse momento de Pinnacle Broadcast, deixou de só reparar a placa, fazer uma coisa mais simples e colocou a Newtek em evidência aqui no Brasil. Aí juntou com revendas, como a Sigma, própria BCTV, Merlin na época era um parceiro. E explodiram, assim. Aí o TriCaster decolou. Aí ele criou, assim, uma visibilidade muito forte. Eu lembro que até num evento eles falaram, para o Brasil tem que ter um TriCaster mais barato. E a fábrica pensou e lançou o TriCaster Mini na época, que era com entradas analógicas só, composite, assim, RCA, e fizeram para o Brasil. Assim, bom, vocês querem... O Duo ou o Mini, eu não lembro, mas fizeram um que assim, tá bom, esse vai para o Brasil. E aí, nisso, eu estava trabalhando com a TechX, já tinha aprendido, já passei a bola para a Pinnacle do TriCaster e saí da Pinnacle, fui trabalhar com a TechX. Aí a TechX foi evoluindo, fomos crescendo bastante aqui no Brasil, trabalhando de casa, com toda essa mordomia. Eu tive muito mais contato com você na época da TechX. Da TechX, a gente se falou bastante. A gente foi fazer até um jogo lá da Vila Belmiro com o TriCaster. Foi! Absurdo. Lembra? Você passou lá em casa, lá levamos, falei, nossa, vambora, vamos levar esse cara. Só controlador do tamanho dessa mesa de podcast aqui, ó. Falei, Fábio, vamos dividir, você opera metade da mesa, eu opero metade. Então tem uma foto nossa operando, os dois fazendo corte, um colocando no placar, o outro cortando. E aí a Newtek também teve um momento de mudança. Ela falou, olha, a TechX não vai mais vender para o Brasil, a Pinnacle não vai mais, a gente vai entrar direto, vai por outra empresa e tal. E a TechX falou, pô, Fábio, a gente tinha você para vender TriCaster, né? A gente não vai mais vender, então, pô, obrigado, valeu. Eles ainda foram muito legais, assim, por ser uma empresa americana, eu achava que, pô, já era, tô perdido. E eles me falaram, vamos deixar você trabalhando, que isso foi bem no finalzinho do ano, a gente vai deixar você trabalhando com a gente até março, que é seu último mês para receber, para ter grana e tudo mais. E depois, se você precisar de indicação, você fala com a gente. E eu, nesse momento, conheci o Billy, da Broad Media. O Billy gigante, começou a vender TriCaster com a gente. Pô, olha hoje o que eles se tornaram, né? E aí o Billy, pô, fiquei amigo dele, trouxe o cara para o mercado nacional, assim, não trouxe, né? Ele já era um cara de mercado. Pra aceitar aqui, né, mesmo, Billy também. Não é só de revenda, o Billy faz umas coisas espetaculares. Billy tem que vir pra cá contar que tem muita história. Até mais spoilers, ele tem que contar quando ele morou com o Latino, que ele cuidava do macaquinho do Latino. Vou deixar pra você contar essa, Billy. E aí, nesse momento, a TechX saiu fora. Eu falei, Billy, a TechX vai acabar. E ele me deu uma moral muito legal. Ele falou, então em abril, vamos pra Las Vegas. Você vai com a gente, como parte da Broad Media, me ajuda lá a trabalhar com os meninos. E aí você vê, se você conseguir alguma coisa, você voltar com alguma fábrica, beleza. Se não, a gente segue como Broad Media, te incorpora aqui no grupo. E quando eu estava em Las Vegas, a gente soube que a Blackmagic estava querendo entrar no Brasil com mais força. E eu encontro o Dr. Ricardo Lopes e o Ed, que eu já tinha dado a volta. No momento eles ficaram bravos que eu tinha saído para um lado, para o outro. Eles me chamaram e falaram, o que você está fazendo aqui? Eu falei, tô aqui procurando emprego. Eles falaram, acabamos de ter uma reunião com a Blackmagic e a gente vai botar pilha na Blackmagic. Ela vai ser uma das maiores fábricas lá. Era o Atem, que a gente chamava lá, o Atem Tripinha, né? Que era aquele... Era a reguinha que você uma reguinha, hack, né?
Era o Television, né? Era um Television, só que Era o pequeno, Television Studio, ele só não era HD, era o Atem Television Studio. E aí eles falaram, se você quiser, a gente volta e você assume o que é Blackmagic lá com a gente. Falei, então tá fechado. Então nesse momento eu voltei de Las Vegas, né, da NAB, já com esse acordo com a Pinnacle e começamos a desenvolver um trabalho. Aí isso era 2016 para 2017. A Pinnacle estava no momento... Tinha as câmeras Ursa grandonas, pocket Aquelas pequenininhas, bem né? grandonas, A primeira pocket de bolso, até de aquela bolso, Production Studio. Cara. E muita gente não sabia nem instalar o Atem. Então, o meu primeiro trabalho que eu tenho, até esse vídeo guardado, é eu explicando como fazer a instalação do Atem. Então, olha, primeiro liga o Atem no cabo USB, baixa o software, agora vai no IP, troca o IP e tal, e pá, pronto, tá funcionando. E detalhe que eu até onde eu me recordo, que na época de 2016, 2017, eu tava fazendo muitas produções. Sim, você tava voando como a Rave Produções ali, né? Muitas. Quando falavam de Blackmagic naquela época, ela não era vista com bons olhos, porque quando você pensava em placas de captura ou conversores, você ia pra Aja. Eu não ia pensar num Blackmagic. Blackmagic era baixo custo. Sim. Ninguém acreditava, né? Switcher era TriCaster, Grasvalley, DataVid, Panasonic, era outra linha. Ia pra outra. Ninguém queria. Vocês conseguiram mudar a cultura do mercado, né? Foi. Como que foi isso daí? Isso foi muito legal porque, imagina só, eu entrei aprendendo a fazer edição de vídeo com um software que era o primeiro, da Pinnacle. Sim. Aprendi que o CG5 ia ser legal, caímos pro TriCaster que voou, todo mundo começou a acreditar nele. Certo. Emissoras, Ralph indo na Globo. Eu lembro um dia a Globo lá fazendo um Globotech Day, lá falando, isso é o futuro das nossas ilhas, das nossas unidades móveis. Imagina o cara virar para todo mundo da Globo e falar, o futuro das unidades móveis é o TriCaster. Na Globo, nada menos do que isso. Dr. Fernando lá falando isso. Foi um boom gigantesco. O Ralph fez, acho que Hollywood, o Rock in Rio, Hollywood Rock e tal. Ele ficava indo nesses eventos. Ralph, sabe o que eu fiz com o Ralph? Miss Universo. Miss Universo, Eu desacreditei. Ela veio pro Brasil, a própria Miss Universo. Eu fiquei preso com ela no camarim. Então a história... Essa é a história... Na Broadcast Cable. Na Broadcasting Cable, na época. Eu era um menininho. Foi o primeiro lá. stand que a Newtek fez sozinha, né? Que tinha bem legal. Eu tava nesse stand. Aí eu nem sei se eu ainda era estagiário, o que eu era na época lá. Aí eu fui pegar água dentro do camarim, aí eu entrei lá, tô pegando de costas, porque nos palcos, né, sempre tem a aquela parte de trás, né? Aí eu tô ali, mexendo ali, daqui a pouco me entra. Eu olhei, acho que era uma venezuelana. Só a Miss Venezuelana, Aí eu olhei assim, quem é? Aí daqui a pouco já ficou 2 seguranças assim na porta e não me viram lá dentro. Aí ela me viu, comecei a conversar com ela. Eu não posso sair. Foi desenrolando, Ela falava o portunhol lá, a gente ficou trocando uma ideia com ela. Eu só que falei, cara, eu preciso sair, deve estar todo mundo esperando lá, como que eu saio? Aí eu falei pra ela, que hora você vai entrar? Ela falou, não sei, eles vão me chamar aqui. Eu falei, então eu preciso sair. Eu preciso vou te deixar, vou te deixar. Você me permite, mas eu vou te deixar. Só que na hora que eu tava saindo, porque você não conhece que isso. Chamaram ela. Ai, meu Deus, saiu você no lugar. Saiu eu e ela. Ah, saiu vocês dois. O Ricardo Lopes tava sentadinho assim na frente, assim, ele... Nossa, pô, vou te matar. Saí junto com a Miss Universo. Falei, gente, é o que era. É o que tem pra hoje, né? Fui promovido ali. Então, e nessa hora, assim, que aconteceu tudo isso, a Newtek já tinha pego, né, um volume muito grande, então a gente acabou aprendendo, e quando a Blackmagic lança esse Atem Tripinha, era uma diferença de valores muito alta. Um TriCaster custava $10.000 e o Atem custava $995. Não tem nem como. Então, como eu já tive o conhecimento de uma história de Newtek, sabia valor, a dificuldade, foi muito fácil falar, isso é o que vocês precisam. O Atem é o que vocês precisam. Você quer um TriCaster, você vai fazer tudo isso, você vai gastar $10.000. Agora, se você quer um evento só para cortar câmera, fazer algo simples, ligar na internet, porque ele vinha com um plugin para fazer para aquela plataforma que hoje não existe mais, mas era Livestream na época. E aí a gente mostrava, ensinava, e os caras foram vendo que, pô, dá para fazer. Dá para usar. E ele tinha entrada HDMI, então ligava uma câmera mais simples. Ele tinha as limitações dele, mas via custo-benefício, pô. Um décimo do valor de um TriCaster, né? Ah, mas o gráfico não roda. Tá bom, mas você pode pôr um gráfico parado. Então a gente foi ensinando e a Pinnacle me deu depois essa chance de falar, vai voar, pega esses Atens da vida e vai crescer agora que você tem bastante gente para explicar.
E a gente veio fazendo esse trabalho. Logo eles lançaram um novo A, tem o Television Studio HD, que já tinha alta definição, você já chegava a 1080. E comecei a participar das feiras com a Blackmagic lá na gringa. Então vai jantar com o cara ali que tá falando. Grumpet. O Grumpet é o Big Boss, né? Você chegou do lado. Eu não cheguei a jantar ainda, mas ele é o cara que eu sempre vou lá. Todo ano eu vou lá, Dr. Graham, vem tirar uma foto. Mas eu tive contato com o presidente, que é o Dan May. Então com o Dan a gente participou bastante. Em 2019 a gente insistiu para ele, bem antes da pandemia, venha para o Brasil para você entender como que a gente pode crescer a Blackmagic aqui. Ele veio. Fizemos visitas, eventos, fomos visitar Rede Globo, Record, todas as emissoras. Ele tem uma história legal na Record, foi na ele Record que é incrível, que ele deu um toquinho no Marcelo, mas eu achei demais, porque isso eu levo pra minha vida. Eu falei, cara, eu nunca teria essa sacada. Sim. Mas não é à toa que ele é o presidente. O cara é o presidente, né? É o presida, Conta essa história pra gente. Isso foi muito legal. Nessas visitas deles, a gente primeiro viajamos para Globo, no Rio, que eles queriam montar o primeiro carro, o primeiro caminhão 4K. E as câmeras da Blackmagic já eram muito boas na época, mas elas não eram para broadcast, eram câmeras de cinema, e os caras queriam insistir em colocar lá. Então eu trouxe ele, trouxemos um cara que era o braço direito dele, o Joshua, que é o cara da parte técnica, para entender. E dentre as visitas, Globo trouxe uns 20 caras assim, engenheiros, cara de regional e tal, gostaram, entenderam e seguimos nas apresentações. Na Record, foi muito louco que quando a gente chegou lá, trouxeram o cara que era como um vice-presidente lá, Marcelo Amaral, e aí assim, tá, legal essa câmera tal, eu intermediando ali, fazendo a tradução para eles, quantos anos de garantia vocês dão nessa câmera? E aí eu falo com o presidente, né? Pode, tá liberado? Pode. Ó, é 1 ano de garantia da Blackmagic e 1 ano que o grupo Pinnacle tá oferecendo para o Brasil. Ele na época falou assim, esquece, 2 anos, quer ver um negócio? Chama o fulano lá do almoxarifado. Aí vem o cara, quantos anos tem a nossa câmera aí? Ah, tem uma no Estúdio 2 que tem 12 anos. O cara, 12 anos, pô. Ah, tem a outra lá que tem. E eu traduzo pro presidente e ele fala, bom, se você quer uma câmera para ficar 10 anos, então segue com a marca que você tá, porque a Blackmagic vai lançar a cada 2 anos uma nova câmera com uma nova tecnologia e por isso que nós vendemos barato, para que você possa usar ela agora, nesse ano e no ano que vem, e você possa trocar para daqui 2 anos. Eu não vou fazer uma câmera que fique 10 anos trabalhando. Não que ela não dure, não é questão de qualidade. Mas a tecnologia vai evoluir. E aquilo foi um tapa na cara, assim, de todo mundo na mesa, de falar, porra, é verdade. E hoje a gente não reclama, mas você pega o teu iPhone, a cada ano ele lança um iOS novo, daqui 2 anos o 15 já não funciona mais, você tem que trocar. Então é normal essa isso. semana, falando de celular, o Waze parou de funcionar em 3 celulares lá em casa que eu tinha, que era do Android lá. Falei, já era, olha, né? Parou, chegou. E tá tudo funcionando, sei lá, mas não funciona mais as aplicações. Hoje tem muito disso, né? Que você vai baixar alguma coisa. Quando a gente entra no site da Blackmagic, naquela aba de suporte que você vai fazer download lá, algumas coisas, tem coisa que já não serve nas antigas. Nem deixa você mais. Nem pode, senão você vai... Instalou, já era. Tem muita coisa aí que o acontece. Samuel fica feliz, que tem que trazer aqui pra assistência técnica. Tem que trazer pra ele dar um jeito. É isso mesmo. Alô, Samuca, tem que vir pra cá também, Samuca. E, Fabião, demais, cara, essa história, essa evolução. Foi aí que a gente conseguiu crescer, ganhar essa experiência, né? Eu falo que eu sou um cara muito abençoado de ter um suporte da família, esposa que deixou muito, Dona Tati, que não aguentava mais eu ir viajar. Os 2 últimos anos a gente fez assim, ainda, né? Todo mês teve viagem. A gente começa... Pra te achar aqui também é difícil, você ainda continua viajando. É o que eu falo, é bom porque você conhece gente nova. Ano passado eu tive a oportunidade, o prazer de levar ela comigo em bastante viagem, então é legal que compensa um pouquinho, quando dá, ela vai comigo, uma outra viagem vai meu filho, tá indo sempre alguém assim, ó, falando nela, me ligando aqui também, parece que chama, você vê como que é, ó. E com isso a gente vem cada vez mais conhecendo do mercado, que é isso que eu gosto muito, porque a gente vai para uma televisão lá em João Pessoa, por exemplo. Sim. Aí você vê a dificuldade que eles têm lá em João Pessoa de produzir, de ter qualidade, de conhecimento. A gente vai, sei lá, bem assim, vai para Belém do Pará, vai para o Acre, lugares bem remotos. A gente estava em Manaus agora, vendo um canal educativo
Eles com umas câmeras gigantescas. Eu cheguei com a Pixels pequenininha. Os caras querem tirar foto com a câmera, porque assim. não tem Então, acesso, olha né? a qualidade. Isso é um trabalho muito nobre que vocês fazem de entregar, dar o acesso. Porque o pessoal Sim. vê só na internet. E não é todo mundo que consegue visitar uma feira. Não dá. Esse evento que vocês fazem, esses roads pelo Brasil inteiro, isso ajuda. Democratiza, leva para o pessoal consegue, eles falaram que tirar uma foto dessa câmera, que eu não sei quando eu vou ver ela de novo. Mas hoje está ficando muito mais fácil, por mais que ele está longe, hoje ele consegue ter uma câmera dessa, consegue comprar pelos valores. Exato. Tudo. Está mais acessível, né? Hoje a gente vê uma câmera, como um exemplo, uma Pixels hoje 6K, que é a câmera que hoje é a queridinha assim do mercado, custa $3.000. Sim. Já vem com licença do DaVinci, tem um sensor full frame, que é um sensor maior do que de câmera fotográfica, assim. Então ela está preparada para qualquer nível de produção. Sim. E já é uma câmera acessível. Claro, são $3.000, mas comparado com câmeras de outras marcas do mesmo formato, custa 60, 80. Então Sim, é muito valor alto, assim, né? Muito grande. Por isso que... E toda essa trajetória, esse seu conhecimento... Por isso que você hoje é uma das maiores referências no audiovisual nacional, nessa parte de demonstração. Esse foi um peso legal, mas foi muito bacana. Você vai falar em qualquer feira, vai falar tecnologicamente, dificilmente uma pessoa não vai conhecer você. Verdade. E quando a gente fala isso, por quê? Você vem de uma bagagem, tem uma trajetória, você tem alicerce, você tem base para falar. Então, quando você entra, fica fácil você falar de uma marca. Porque o que acontece? É alguma coisa que lançou tecnologia. Então, você só está adaptando ou acrescentando. Você não está mais... Uma coisa que eu acho muito legal que a gente acaba fazendo, eu me coloco assim, que eu não sou um vendedor. Naturalmente eu ajudo... Até porque para você responder é difícil, dependendo de você não dá. vender. Se você depender de cotação e orçamento e ganhar dinheiro com isso ia ser difícil. Não ia conseguir. A comissão estava ferrado. Mas o que eu acho que é muito legal e o que eu costumo sempre fazer, e tenho isso como plano de vida, assim, como caráter... Eu não consigo enganar, eu não vou falar que essa câmera é boa, por isso sabendo que ela não é. Eu já tive muitos problemas com empresas, assim, com diretores, mas você não falou isso? Por que você foi falar que ela não é legal para tal coisa? Porque eu não vou mentir. E talvez é isso que me dê essa uma mentira hoje credibilidade. Só porta lá, porque quando eles forem usar, eles vão perceber que não vai ter. O cara falou e não fez. Então eu sempre sou muito sincero, assim. Eu já tive junto com revendas de falarem, a gente quer vender isso, Fábio. Eu falar, tá bom, vou me segurar. Mas a hora que chega no meio da reunião e fala, mas você acha que aquela já serve? Aquela já vai servir. Essa é melhor, tá? Eles estão querendo te vender. Mas essa pequenininha já serve. Então acho que isso é o que me ajuda muito a ter essa credibilidade, entendeu? Você também já quis me dar um chute de baixo. Pra quem não sabe, a gente já foi sócio na Abracadabras. O Fábio era um dos meus sócios ali. A parte comercial eu ficava muito a pé dele, mas eu tinha sempre que ir junto, porque pra ele dar preço, pra ele vender, eu passava umas raivas. Boa. E... Fabião, eu lembrei da história que eu ia te falar. Vai, né? quero saber. É bom falar que eu acho que o pessoal ficou curioso, né? Vai. O que eu acho que é legal de autodidata, né? E pela base, foi até bom deixar essa parte para depois, porque a sua base, o que a gente fala? A gente foi dar um treinamento em Brasília, não sei se você vai lembrar, no Congresso Nacional. Olha eu soltando, eu soltando o B.O. A gente tava lá, Eram uns equipamentos muito específicos que a gente não era os video hubs, alguma coisa assim, as coisas, tudo ligando um congresso. Que a gente nem sabia mexer muito nele, né, na época. Rapaz, a gente falou, vamos almoçar, só que longe daqui, do congresso. Foi. Aí a gente foi lá no negócio da Mormai, lá. Foi, num lugar lá no Lago Paranoá, lá em Brasília. Vamos almoçar, falou aí. E aí a gente falou pro garçom lá, falou, não tenha pressa de trazer a comida. Pegamos lá, abrimos o notebook, começamos a estudar. Falei, na hora, né? Aprendemos ali para dar o treinamento. Você lembra? Foi muito legal, principalmente né? você, né? Porque eu fiquei mais no embalo, que eu falei, se o Fábio não sabe... Se der merda... Ele é o embaixador. E a gente conseguiu. Conseguimos. Cara, você aprendeu deixamos lá tudo hora, funcionando lá, cara, ali. Foi demais, cara. E isso... Eu sempre passo esses desafios assim... que eu acho que acaba nos motivando e fazendo você... Sai da zona do conforto. Exato. Você tem que... Eu não mas sou... vou aprender. Já tô aqui, eu não tenho sou como esse voltar. de ficar estudando. Não vou mentir que eu não pego assim, lançaram a nova, Fábio, deixa eu baixar um manual e tal. Não dá. Mas na hora lá que fala teve. assim... lá não teve jeito. Mas quando fala, bom, amanhã você tem que ir lá dar um treinamento, você vai fazer uma palestra sobre isso, vai falar desse equipamento. Então você pega e vai procurar as
5 coisas mais legais deles ali e talvez as 5 que possam dar problema. Então você com isso, você já tem uma base. E eu procuro, como eu falei, não mentir. Então eu já cansei de dar treinamento com o TriCaster, que daí tinha aquela baita mesa e falava, e para que serve esse botão? Eu falo, olha, não use esse botão. Não que não é para usar, mas eu nunca vi alguém usando, então não sei se é tão relevante. Mas vamos estudar e vamos ver se ele serve ou se ele precisa para você. E aí você aprende aquilo, já virou mais uma que guardou. Então o próximo eu já sei que eu vou usar. A gente sempre aprende, né, ensinando. Isso aí a gente não tem sempre. Como não. Lembra quando a gente montou o estúdio do Instituto Rest das nossas irmãs lá das freiras? Esse foi um ensinamento. Que projeto. Que é isso, a gente chegou lá e falou, ficamos... Que é isso? Que projeto que é esse esse, mundo cara? novo aqui que a gente vai fazer? Eu e você lá, tem um vídeo subindo a escadinha lá, eu com a mochilinha. Até hoje eu passo esse vídeo. Por todo lugar que eu vou, eu passo esse vídeo. Isso foi uma coisa, um aprendizado técnico. Foi. Humano, de tudo que você imagina pra legal, nós lá, né, cara? E é um dos melhores projetos que a gente pôde trabalhar. Até hoje. E você precisa voltar lá. Tenho que voltar lá. Já voltei para Fortaleza e ainda não passei. Teve uma vez que eu fui lá só visitá-las mesmo. Falei lá, eu até queria ver lá a irmã Maria Joana, que ela... Eu sempre falo nas palestras, falei, qualquer dia ela vai me cobrar royalties, que eu passo o vídeo delas e daí eu mostro e falo, olha, essa carinha dela aqui, bem simpática, mas ela é muito inteligente. Ela é muito... E eu tenho uma palavra que eu aprendi a falar que é exigente, que antes eu me enrolava, então eu enrolo a língua. Exigente. Eu falo, ela virava para nós e falava, Fabinho, qual que é o melhor formato em 4K? Ah, irmã, vocês já estão... Não, mas eu vi que o 60p aqui não é o melhor. Eu falo, mas não precisa, irmã, mas eu quero passar tudo em 4K 60p. Aí vai nós, cabo, switch... Corre o Renan pra lá com os nossos amigos cabeça branca, passando fibra por baixo do piso. Foi desafiador, cara. E você vê que elas nunca param, que eu retornei recentemente para fazer a parte de iluminação de lá. Vocês fizeram a luz agora, Fizemos né? Fizemos a luz, cara... Não, e o crescimento delas, eu não conheço delas, muito né, de luz, né? Não sou especialista em iluminação. Mas aprendeu agora já também, né? Cara, na verdade eu não aprendi não. Eu fiquei só acompanhando ela, falando, não, mas essa luz que vai bater o DPI, que não sei o quê. Eu falei, deixa os especialistas falarem. Deixa eu chamar um cara aí, deixa eu chamar os universitários. Cara, foi surreal. Elas são muito... E elas vão estar aqui, a irmã Maria vai ser entrevistada, porque temos que falar. E eu sei que o nosso trabalho foi bem feito por uma simples coisa, eu posso falar. Você lembra quando você foi lá, a Maria Joana, ela era o quê? Além de... Ela estava na operação. Ela estava na operação, ela estava ajudando, mas o negócio dela era fazer a TV funcionar, né? Depois que a gente montou e você realizou aquele treinamento, ela consegue hoje fazer a missão dela. Ela não fica mais na operação. Ela não precisa mais ficar lá operando, né? Ela faz os rosários de madrugada e faz as missões viajando no mundo inteiro. Que legal. Então você conseguiu... Depois do seu treinamento, olha que bacana, libertar ela para fazer a missão de vida dela. Ó, já fiz a minha parte aí. Fabião, e hoje o que vocês têm de soluções? O que vocês trazem para o mercado aí hoje do audiovisual? Olha, o Grupo Pinnacle, a gente, óbvio que temos a Blackmagic como a marca mais importante para nós em nível de quantidade de equipamentos, presença de mercado, né? Agora mais ainda, como eu te falei, entrando na área de cinema, eu faço uma apresentação que eu faço uma pirâmide, eu ponho o cinema lá em cima, eu falo, o mercado audiovisual, o sonho de todos é ser cinema. Sim. Se você pensar em questão de qualidade, formato, gente importante, artista, né? Cinema é o topo do audiovisual. E a Blackmagic alcançou o topo com software, com DaVinci Resolve, agora com as câmeras. E a gente sabe que estar lá em cima com a Black é muito bom porque a gente puxa outras marcas. Hoje nós temos linha de lentes da Make, que são lentes primes de alta qualidade, que não são tão famosas no Brasil. Sim. E a gente está entregando para as revendas. Estamos começando. Você me emprestou uma maleta da Make, eu fiz. Foi incrível, né? Eu demorei para devolver, né? Eu vi. Eles falaram, o Renan quer comprar. Eu falei, que bom. Mas tá lá ainda, hein? Quando precisar, essa lente tá lá. Eu não tive o poder aquisitivo do momento. Que é isso. Você tava. Era acho que final de ano, você tava pensando em ir para Balneário Camboriú. Deixa que esse ano volta de novo. Cara, mas são lentes muito boas. E aí a gente tem a linha E-Image, que são os tripés também, que já são conceituados, né? Tudo E-Image. A gente vê hoje já em emissoras, já vê os tripés. Marcas que talvez são muito fortes e que agora estão se juntando com o Grupo Pinnacle, ou aceitaram ou escolheram o Grupo Pinnacle, que é a Fuji. A gente está trabalhando com as lentes, agora Fuji broadcast. Não tem nem muito o que falar, né? A Fuji cara, é incrível. Eles têm uma linha Fuji que chama Duvo, que são lentes assim, 24-300. Então imagina, você tava com uma maleta com a... 24?
24 até 300, Nossa, né? isso é muito. É muito. Então elas Ela são assim, começa muito de incríveis. trás e consegue chegar muito. Só que essa é a intermediária. A outra é a 25 mil, que já é a box. Ah, dá pra ver na lua lá, né? Ah, não, essa é um jogador de futebol ali, quando eles dão aquele close lá de cima, pega, é esse nível de lente. E a gente está trabalhando hoje com a linha Fuji e uma marca que entrou agora para nós esse começo de ano, que são as baterias da Anton Bauer, que quem é do mercado conhece, ó. Até o Felipe já tá ali falando, eu falei Anton Bauer, ele balançou a cabeça. É uma linha de baterias que são as mais confiáveis do mundo. Preciso, minhas baterias estão viciadas. Olha lá, e Anton Bauer não tem isso, Anton viu? Bauer, Pinnacle. Olha lá, ó, deixa aqui pro patrocinador, aqui, logo mais Anton Bauer aqui em cima. Então, são marcas que a gente viu que tem sinergia, não competem, porque isso é talvez um modo de trabalhar que o Dr. Ricardo sempre colocou. Não adianta a gente ter 2 marcas de câmeras, 2 marcas de baterias, 2 marcas de tripé. Como é que eu vou falar qual que é melhor, qual que é mais ideal para aquela produção, qual que é a mais indicada? Então a gente prefere trabalhar assim. Tripé, somos Z-Image. Luzes, nós temos a Z-Image da LS Lixuá, que são luzes bem legais. Elas competem hoje com as 3 principais marcas do mercado, né? Acho que todo mundo sabe. Temos Aptor, Godox, Nanlite, que os caras já vieram aqui também, né? A gente já tá com toda essa galera para cá. É impressionante como o mercado da luz também tá evoluindo. Eu vi um salto de 2 anos para cá. A luz, todo mundo começou a olhar para a luz. É que a gente vê, né, Renan? Olha o teu podcast hoje aqui. Em relação ao nosso, a gente tinha 30 luzes assim para conseguir, claro, luz embaixo, luz em cima, briga com o Sam que tá deixando preto o rosto ali tá com sombra. E hoje a gente vê a luz tão importante, né? Um daquele ali, ó, desses balão chinês, hoje já resolve, já deixa no estúdio. Mais luz aqui, só que o cara falou, nem precisa. Céu, velho. Não precisa. Mas é um mercado muito importante que vem crescendo, né? Por questão de qualidade. É onde eu falo para todos que um podcast hoje, se ele puder ter qualidade de cinema, ele vai ser mais bem visto, não em quantidade de visualização, mas mais bem visto como qualidade de produção. Então você fala, pô, esse podcast é legal, eu quero assistir de novo. É igual o seu podcast. Ele fica agradável, a gente quer assistir pelo bate-papo, pelo conteúdo, mas é legal de se assistir. É um efeito do Instituto Rest, da irmã Maria Joana. Quantos não poderiam ir lá só fazer uma produção delas falando, dando a palavra, contando uma parte da história, a Bíblia? Tal. Não, eu quero alta qualidade, eu quero luz, eu quero que isso daqui você seja ideia. Eu já vou mudar, tá? Os caras estão tudo doido aqui, ó. Já vai ter mudança. Você absorveu um pouquinho, né? muito com você, porque eu já tô olhando essas câmeras, tô olhando e falei, cara, e luz, eu já tô começando a falar, ó, se prepara que a segunda temporada eu vou mudar. Vai vir diferente. Eu vou mudar, vou colocar mais coisa aqui, porque a gente que trabalha com audiovisual, a gente sabe que sempre tá faltando alguma coisa de luz. Exato. Ó, por exemplo, eu me vejo aqui, eu tenho um retorno ali, ó. Eu já vejo que eu tô com sombra. Já tem uma sombra ali em você. Eu tô escuro. Câmera, eu sei que eu vou Quem tá assistindo nem percebe tanto isso, mas a gente se cobra, né? Eu me cobro e sempre vou me cobrar e sempre vou fazer. E a gente quer evoluir, E como eu te disse, você viu que eu falei, a gente tá hoje dando muita bola para o cinema. Sim. Seja o Momento do Brasil, seja esses insights, seja o que a gente tá vendo, mas o cinema é o mais... Eu vi que realmente vocês próximo estão foco agora. Cinema, porque vocês estão com um projeto, um evento, o que seria aqui? Esse Pinnacle Academy. Pinnacle Academy. Barbosa. Eu vi setups de cinema, eu já vi um jogo diferente ali. Foi legal, O que seria isso? É pro cinema? O que é exatamente? A gente, esse ano, lançou uma nova área dentro do nosso grupo, que é o Pinnacle Academy. A gente entendeu, né, do que o cinema, como eu falei, a evolução, mas entendeu que quem vai assistir hoje uma apresentação, uma palestra, não quer mais ficar vendo PowerPoint passando, porque as lentes conseguem ter essa habilidade de focar, essa informação técnica, você bate o olho, você tá lá, qual é a abertura da lente, o que ela consegue, luz, é básico. Então, a gente entendeu que para fazer um evento que seja interessante e instigante, vamos botar as câmeras de cinema, que nós temos acesso a essas câmeras da Blackmagic. Pra gente pôr aqui na mesa. É verdade. A gente tem acesso a essas câmeras, a gente tem acesso às lentes, à luz, a tripé, a microfone, a acessórios como Holyland, que isso vamos deixar para a segunda temporada para a gente falar. Mas por que não fazer um evento explicando na prática qual a melhor forma de tirar vantagem desses equipamentos? Então, o que a gente fez? Eu agora, na minha apresentação,
Eu me controlo e falo 10, 15 minutos só para apresentar o evento. Eu tenho certeza que o nosso episódio já estourou. Olha lá, já tá, para variar, né? Lá, mas fala. O que a gente fez? A gente tentou transformar isso, um evento, em uma sala de aula. Então a gente transformou o que era o Blackmagic Week, que era uma semana de visita da Blackmagic, né? Faz a viagem. O próximo agora acho que vai ser Belo Horizonte, que a gente vai com a turma da 7. Então a gente, em vez de fazer apresentações, passa PowerPoint, roda isso, aquilo, eu rodava muito vídeo para mostrar, ainda passo alguns vídeos explicativos, mas melhor do que passar um vídeo é você ver o vídeo com a câmera te entregando em tempo real. Puta, isso é demais, você tá vendo na prática. Tá acontecendo ali, tá vendo, eu tenho 2 modelos que estão ali, eu tô com as câmeras apontadas para eles, eu tenho no projetor agora, numa tela, num painel de LED, como fizemos agora com a Fulcine, o nosso primeiro Pinnacle Academy, onde quem estava ali presente no evento tá vendo o que tá acontecendo, veio o Alziro Barbosa, reformou ali todo como ele quer, aquela estrutura de luz, posição, chamou os assistentes, olha como a gente estava, Alziro ali na missão, Saúl Henrique de assistente, Lamese e Cristiano Moro, os caras ali só na retaguarda. Você tá maluco, então, você vendo esses caras colocando a mão e fazendo o que realmente eles são muito bons e sabem fazer, quando você olha para o lado e aí você vê no telão essa diferença, o Alziro explicando o porquê uma Cine 17K65 é boa. Tá vendo que os caras estão do lado? Aí ele falava pra menina assim, dá meio passo pra trás, ela faz isso e ela já perde o foco. Então ele tá explicando, porque eu tô usando uma lente 50mm, ela consegue tirar o foco, ela tem essa precisão. Tá vendo que ela destaca? Então a cena entra, o primeiro como destaque, o segundo tá lá atrás. Agora quer ver o que a gente faz no cinema? Mexe um pouquinho aí, Saúl, e foco de trás. Pum, focou, pronto, já chamei a atenção pra lá. Nessa hora a luz muda. Então, é uma imersão no que tem de melhor em captação de imagem. Cara. Se você, olha, esse evento vale muito a pena. Esse evento está bem legal. E esse formato é o que vocês vão levar para Belo Horizonte, para todos os lugares agora? Esse ano todo, se Deus quiser, a gente vai estar com o Pinnacle Academy dando a volta no Brasil, talvez até fora do Brasil, que já estão querendo que a gente faça na Argentina, já tem Chile também querendo o Pinnacle Academy. Não, pelo formato, vocês têm que levar mesmo. São equipamentos de ponta, high-end, profissionais do mercado. A gente teve uma época que eu levava muito influencer, assim, essa galera para falar tal, e é legal. Mas eles não têm um nome assim a zelar no mercado de cinema. Hoje a gente está levando gente de cinema. A gente fez um no ano passado, que foi o lançamento da Pixels, que foi o Fernando Meirelles lá falar que a minha introdução à câmera da Blackmagic. Pô, Fernando Meirelles, o cara fez Cidade de Deus, fez um monte de coisa assim gigante, o cara falar que usou. Então isso cria uma... Afonso Beato. Afonso Beato. É um das pessoas que votam no Oscar, o Afonso Beato é o cara que mais fala do novo sensor da Blackmagic. Cada vez que eu falo, ele, você quer que eu falo com você? Eu falo, vamos lá, doutor Afonso. A gente foi almoçar lá com ele num restaurante português lá no Rio de Janeiro. Você lembra? Pô, o cara demais. São nomes muito fortes do mercado e que... De novo, eu tenho essa sorte, esse prazer aí, essa bênção divina de ter o contato com os caras. Igual você, pô, que tá aqui, fazendo esse podcast agora incrível, que já foi, pra mim, muito inspirador também e um prazer estar aqui. Não, então, essa é um pouco da história, Renan. Cara, é um pouco realmente da história. É um pouco da história. Tem muita história. Mas, Fabião, a gente, que nem eu falei lá no começo, a gente podia estar falando 5 horas aqui separado. Verdade. Mas aí não vamos matar. Já estouramos. Deixa pros próximos. Tem temporadas aí que vai rodar bastante, Boa. Mas a gente ainda tem coisas para falar aqui. E uma das coisas que eu gostaria que você me falasse, quem que você gostaria de ver sentado aí na mesa ou na cadeira aí, falando com a gente, que você falava, essa pessoa assiste, esse deve vir. Agregar. Olha, eu já citei uns nomes aqui, mas vamos lá. Pode citar de novo, e mais. Saúl Henrique. Saúl Henrique. Esse é um deles. Saúl tem que vir para cá para falar e contar a experiência dele, que também é um cara muito profissional. Alziro Barbosa. Esse cara é mestre. Esse cara, ele tem uma linguagem cinematográfica. Os cursos que ele faz lá na Fulcine com a Escola São Paulo de Cinematografia são cursos lotados. Vem gente de fora. Eu vejo assim, gente de todo o Brasil, de fora do Brasil, até para fazer o curso com ele. Referência total. É uma referência total aqui para você. E aí a gente tem uma turma também que são os nossos embaixadores,
Cristiano Moura. Alô, Cristiano, vem falar de DaVinci Resolve aqui. Esse falou de DaVinci Resolve, eu não Não conheço tem como, ninguém. não tem como. Não tem como não relacionar o Cristiano Cristiano Moura com o Moura é o DaVinci Resolve. embaixador da Blackmagic Designer e da parte da DaVinci, não é? E o Master Trainer, é ele que treina quem quer dar aula de DaVinci. Se você fala, eu queria dar aula de DaVinci, vai lá falar com o Cristiano Moura. É demais. Esse é outro para vir aqui. Bom, e aí a gente tem a nossa turma Pinnacle. Samuel Raffens tem que vir aqui contar essa história, que tem essa união aqui entre nós, por o Dr. Ricardo Alves. Você podia pôr os dois junto aqui, ó. Já pensou em fazer com os dois? Já deixa os dois contando. É que cada um tem muita história para contar, mas você pode fazer um especial Pinnacle. Vamos fazer um especial Pinnacle, mas eu gostaria de cada um, porque eu não quero dividir história, porque o Ricardo tem muita história, o Samuel tem muita história. Muita história. Mas o especial Pinnacle... Especial Pinnacle, deixa a dica aí, produção. Muito bom. E muito bom, Fabinho. Cara... Tem histórias que a gente relembra e vê que nada é feito por acaso, né? A gente vai entendendo, vai vendo que tudo que a gente está fazendo hoje está colhendo amanhã. O que você está fazendo hoje, você... Lá na frente, você fez muito no passado para você ser quem você é hoje. Legal. E sempre muito respeito por você, pelas pessoas, que você me ajudou também na parte Foi muito de bom. Sócios. Essa nossa ida lá para Vila Belmiro, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí de casa, fui buscar você lá na sua casa e eu já te admirava. Falava, cara, o cara sozinho, tem um carro legal, uma moto bacana, olha só que da hora. Era lá um moleque que tava... trabalhando na Pinnacle e hoje já tem essa independência assim, e hoje, uma referência muito legal para nós. Ali foi só um começo, né? Porque depois viramos sócios. Verdade. Fizemos tantas coisas juntas. Mas, Fabião, e me diz aí, não, né? Fala pra essa câmera aqui, ó, deixa uma mensagem aí pra galera que te segue, a galera do audiovisual, o que você falaria aí pro pessoal? Pô, essa nós não ensaiamos, né? Foi de surpresa, mas eu acho que é muito legal. Não vamos deixar de falar vá atrás dos seus sonhos, corra atrás. Eu acho que são esses... Isso aí é clichê. Clichêzão, né? Mas eu acredito muito que você sendo persistente e tentar unir o trabalho com o que você gosta, eu acho que é o mais importante. Você ter um trabalho que te dê prazer e que você consiga ganhar dinheiro com isso, eu acho que é o elo do negócio. Porque não adianta você falar, eu ganho muito, mas puta, é chato, o pessoal pega no meu pé, ou eu tenho que acordar muito cedo, eu trabalho muito. Não é só pelo dinheiro. Eu acho que quando você faz algo com prazer, né, que você consiga unir isso, ter uma base para a família, ter o tempo para ele, tempo para os amigos, tempo para conseguir também repassar o teu conhecimento, que eu gosto muito desse... compartilhar, né? A gente tem a sua frase ainda, né? O captar, conectar e compartilhar. Isso é a nossa missão, é isso aí. Sigamos com isso. Muito bom, gente, muito bom. Obrigado, Fabinho, por estar vindo aqui. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Legal pelo convite. Honra. Que bom. E é isso aí, gente. O nosso podcast, essa ideia, né? De trazer histórias reais de quem realmente batalhou, quem fez o asfalto para a gente poder estar trafegando nessa estrada hoje do audiovisual, mostrando conhecimento. Então a gente traz histórias reais. Se você quer realmente saber mais, não deixa de curtir, de seguir o nosso canal, de estar acompanhando as novidades, de ir no evento da Pinnacle Academy, que é sensacional. Não deixe de fazer, tá bom? E muito obrigado aí pela audiência de todos. Isso aí. Vamos pra cima, Fabião. Obrigado. Bora, produção. Fala comigo. Fala comigo, produção.